Gente, boa noite então. Nós vamos dar continuidade então no capítulo 11, tá? Amar ao próximo como a si mesmo, o Tiago já vai... E dentro do título, a gente tem o item... Não tá? Não tá? Não tá aí? Alô? Não, tava assim. Acho que tava, tá. E dentro desse capítulo, a gente tem o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí eu fiquei pensando assim, por que esse item, dai a César o que é de César, está dentro desse capítulo amar ao próximo, como a si mesmo, né? Fiquei questionando, e aí eu cheguei à conclusão que Jesus, muito pedagogo, e Kardec mais ainda, colocou ele dentro desse capítulo para falar do equilíbrio, né? Que a gente não consegue ser bom em uma coisa e não ser bom em outra. A gente tem que fazer tudo com muita perfeição, com muita retidão, desde o lado material até o lado espiritual e moral. Por isso que ele está aqui. Porque a gente fica pensando, né, nossa, dai a César o que é de César, a gente fica pensando só em coisas materiais, só, né, em tributos, como é mesmo a passagem que a gente vai ver, mas tem um fundamento muito grande que é esse equilíbrio das coisas. É o que Jesus vem nos mostrar sempre nas lições dele, nos exemplos dele, na vivência dele, tá? Mas para isso a gente precisa falar um pouco da história, do momento que foi passado, que inclusive foi uma parte bem histórica dessa vivência dele, né? Na Palestina, dividida em várias províncias, né? E naquela época o governador era o Herodes. E aí, dividido já, e eles respeitando, porque assim, Roma respeitava os cidadãos lá, né, os judeus e tudo mais, dentro das suas crenças, dentro das suas ideologias, contanto que não fizesse nada que fugisse de Roma, do que Roma pedia para fazer, para não dar bagunça, não fugir das leis e tudo mais. Vivendo assim, estava tudo bem, né? E aí, Jesus vem aí prejudicar, né, uma casta religiosa muito grande, porque ele veio com os ensinamentos muito diferentes do que era vivenciado na época pelos fariseus. O que os fariseus mostravam na época, né? Era a parte religiosa, mas muito dentro da lei de Moisés, que era, né, dente por dente, olho por olho, tanto que tem os 10 mandamentos, mas dentro desses 10 mandamentos ainda foram colocados mais de 600 preceitos para que houvesse disciplina, retidão nas leis colocadas, porque o povo não sabia seguir as leis se não fosse dessa forma. E aí sim, por isso que a gente pensa, né, e vê nas histórias que antigamente se acreditava num Deus muito vingativo, punitivo, porque ou você seguia as leis ou você era penalizado por aquilo, né? Era assim que funcionavam as coisas. Se você não fizer isso, você vai ficar no fogo do inferno. Se você não fizer isso, você vai morrer. Você vai ter que pagar de tal forma, né? Então era assim, era tudo muito a ferro e fogo. E aí vem Jesus com os seus ensinamentos colocar assim todas as leis colocadas por Moisés de forma muito amorosa, né? Muito amorosa do sentido assim, tinha as disciplinas, tinha o jeito de se colocar e de se impor, mas de forma que o amor falava mais alto em todos os momentos dos ensinamentos, né? E por isso que ele incomodou tanto, né? Os fariseus na época, que eram os doutores da lei, que vinham com toda aquela parte religiosa, mostrando os ensinamentos dentro da igreja, mais de uma forma muito impositiva, né? E aí ele começou a incomodar, porque ele mostrou que se podia amar ao próximo, que se podia dar a outra face, que se podia estar entre os leprosos, podia estar entre as prostitutas, coisa
que para eles era inadmissível, né? E aí vem ele mostrando tudo isso, tirando um pouco da obediência, né, daquilo que eles estavam acostumados a manter o regime de retidão do povo, né? E aí, que eu estava falando que a Roma respeitava os costumes, tudo dentro daquele contexto todo histórico, porque enquanto não se mexia com a parte histórica, política, eles conseguiam viver em conjunto, mesmo respeitando todas as diferenças do povo. E aí vem os fariseus, mesmo eles não gostando dos herodianos, que é o povo que defendia o Herodes, que era o governador da época, eles estavam se vendo numa ameaça, né? Porque eles estavam vendo que Jesus estava conseguindo a confiança do povo, né? Que estava fazendo sentido para aquele povo sofrido as coisas que Jesus vinha ensinando e vinha falando, né? E estava fazendo os milagres, as curas. Então, tudo aquilo era muito novo, ele estava chamando muita atenção e tirando o povo um pouco da igreja. Eles em reunião, né, no Sinédrio, o Sinédrio tinha mais ou menos 71 componentes, membros, e eles em reunião resolveram se juntar aos herodianos, né, mesmo um não se dando bem com o outro, para poder prejudicar Jesus. Então eles se reuniram e chegaram num consenso de que queriam fazer uma pergunta, queriam deixar Jesus numa situação difícil perante o povo, perante os judeus, no qual ele não tivesse uma saída, né, que fosse difícil para ele responder. Então, assim, eles combinaram que onde ele estivesse pregando, eles estariam e chegariam lá e iriam fazer a pergunta. E aí ele vem perguntar, é lícito pagar tributo a César ou não, né? E aí Jesus vem e ainda fala para eles assim, né? Hipócritas, por que vocês me tentam dessa forma, né? Porque apesar dele estar ali, ele sabia das intenções. Jesus, muito sábio, né? E extremamente observador e capaz de ler o pensamento, né? Do povo, uma sensibilidade incrível. Ele sabia que eles estavam testando ele no meio daquele povo todo, testando de forma que ele caísse, né? Nas palavras dele. E aí nós vamos ver um pouquinho que assim é muito rico de detalhe, então é muito legal ver o vídeo, tá bom? Correto pagar impostos a César ou não é? Vocês estão querendo me testar? Tá bem. Mostrem a moeda do imposto para Roma. Um denário, alguém? Qualquer um. Obrigado. Digam! Essa imagem e essa inscrição de quem são? A imagem é de César e a inscrição. Eu não gosto de proferir coisas vagas, Tudo mas. bem. Você só está respondendo a uma pergunta. Tibério César Augusto Filho Civi. César Augusto Tibério, filho do divino. A resposta à pergunta dele era óbvia, não é? Como justificar o pagamento de impostos a alguém que consideramos blasfemo? Zedequim liderou a revolta sobre essa questão há mais de 30 anos. Judas da Galileia. Judas da Galileia, o fundador dos Zelotes. Vocês ainda reconhecem a resistência dele. Nós não deveríamos estar dando dinheiro a esse qualquer ocupante que não tem direito a terras deles. Essa seria a resposta óbvia. César se identifica como filho de um Deus. No entanto, engano. Está escrito no manual
não torna legítimo. Como podemos ser o povo escolhido, o único e verdadeiro Deus, e ainda pagar impostos a um pagão que afirma ser divino? Pagar impostos não é afirmar a reivindicação de divindade. Significa financiar coisas como estradas bem conservadas e a proteção de Roma a este país contra invasões estrangeiras. No final, este é o mundo de Deus. Os romanos apenas vivem dele e escrevem frases vazias nas moedas. A moeda pertence a César. Vocês pertencem a ele. Portanto, eu digo, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O Messias É correto pagar impostos a Então, César? vocês percebam que, olha a forma como é colocada para ele, tentando colocá-lo em má situação, né? Ele muito sábio, percebendo que eles queriam prejudicá-lo com relação... Pode tirar, Thiago. Vocês estão querendo me testar? Tirá-lo com relação a isso, porque assim, se ele falasse que tem que pagar impostos, como que ele ia ficar com o povo? O povo sofrido, que praticamente pagava os impostos e vivia na miséria. Eles pagavam impostos e não tinham o que comer, né? Então, qual que é a intenção? Se Jesus respondesse que sim, seria considerado um traidor, um colaborador dos romanos. Por quê? Era difícil demais para os judeus pagarem os impostos. Era muito. E não tinha como escapar. Ou você pagava ou você pagava, né? Ninguém conseguia viver ali se não desse a parte. Tanto que eles trabalhavam, pescavam, e o que pescava, praticamente o que ganhava era de imposto, né? E se ele respondesse que não, ele poderia ser preso, né? Porque ali estavam os herodianos, estava o pessoal de Roma, todos ali, vocês viram que tinha vários soldados lá. E aí como é que você fica, né? Como é que ele iria responder isso? E aí que vem a comparação, né, de dai a César o que é de César, que a gente pensa que o valor do que é material é tudo que é temporário, tudo que passa. Isso que Jesus quis dizer, né? O que ele pregou? Assim, nós somos um povo, nós fomos tão dominados, né? E que foi tão difícil para a gente, tudo que a gente vivenciou lá atrás, em outras épocas, em outras encarnações, que a gente mantém ainda uma situação de que, quando nos é colocado normas e regras e leis, isso se transforma num problema para nós, né? Não como uma situação de equilíbrio e de disciplina, passa a ser uma imposição, passa a ser uma punição você seguir regras. E na verdade não é isso, né? E aí Jesus quis dizer o seguinte, o que ele quis colocar para nós? Nós espíritas, estudantes da doutrina, temos que refletir sobre tudo que é colocado para nós, né? Jesus, ele não vem impor nada, ele vem pedir para a gente refletir e falar assim, o que compensa mais, né? O que é valorizado? Aquilo que entra ou que sai pela boca, né? Quantas coisas Jesus falou e que hoje a gente para e pensa que outras, que sai do nosso coração e fere terrivelmente o outro, né? Será que é isso mesmo que Jesus quis falar na época? Será que foi dessa forma que ele quis nos ensinar? Né? Entendendo o sábado, ele queria que a gente vivesse na inércia? Ele não pediu isso em nenhum momento. Deus não pede isso de nós. Deus quer que a gente seja trabalhador, né? Que a gente corra atrás dos nossos proventos, que a gente use o sábado, esse sábado que seria para ficar fazendo nada na época, né? E fazer coisas de benefício para nós, para nossa família e para o próximo. Essa é a ideia. Então, a reflexão é de que tudo que a gente vivencia
é tudo muito material. E quando eu falo de que a gente não gosta de seguir regras, eu pus várias aqui para a gente refletir no nosso dia a dia. Como que a gente funciona no nosso dia a dia, né? Eu coloquei leis de trânsito lá em cima, que é a gente não para nos semáforos, né? A gente entende que aquilo ali tá como um sinal, mas aquilo não é um sinal, aquilo é uma advertência, é uma norma a ser seguida, porque se a gente não faz aquilo, as leis de trânsito viram um caos. Se a gente para no lugar errado, a gente prejudica aquele que precisa daquela vaga. Se a gente se a gente ultrapassa a velocidade, a gente pode prejudicar o outro no acidente, né? Ali em cima eu coloquei do som, né? Porque a gente vive em sociedade e na maioria das vezes a gente sempre reclama do vizinho, que o vizinho nos prejudica com o som alto. E também a gente não tem nem um pouco de empatia, né? Porque às vezes, tudo bem que tem uns vizinhos que são meio abusados, mas às vezes aquele vizinho nunca faz festa. E daquele final de semana ele resolveu fazer uma festa e deixou o som. E a gente não tem de paciência, de empatia, de falar ele está feliz fazendo uma festa para ele naquele dia. Sabe? Não tem equilíbrio das coisas. Ou é ou não é, né? É o sim e o não, não, não e acabou. Eu coloquei aqui do monte de fio ali, porque a gente fica pensando que se o outro faz errado, nós também temos que fazer. Se o outro faz, eu também quero. Por que que ele pode e eu não posso, né? Por que quando eu furo uma fila, eu acho que eu estou levando vantagem? Essa história de furar a fila, numa palestra do André, eu nunca mais esqueci. Ele deu o exemplo de que quando a gente fura uma fila de qualquer lugar, ou de um banco, ou de um supermercado, ou num pronto-socorro, em qualquer lugar, de alguma maneira a gente está prejudicando alguém. Porque eu estou tirando a vez daquele que estava na minha frente. E aí, se eu faço a ele atrasar, ele pode ter perdido o emprego, porque ele se atrasou, e a culpa dele ter perdido o emprego é minha. Ele pode ir correndo, atravessar a rua e ser atropelado, inconscientemente, indiretamente eu sou culpado. Ele pode chegar atrasado na casa dele, não dando tempo dele socorrer alguém. Então é assim, fazer alguma coisa achando que estar levando vantagem é prejudicial, né? E aí a gente foge das nossas leis, foge de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Quando ali embaixo, a lebrezinha ali tem a última moedinha e alguém vem e pega, o que não é nosso, não é nosso, a gente não tem que ficar com aquilo que não é nosso. Se a gente tem que pagar impostos, nós temos que pagar. Porque a partir do momento que eu não pago aquilo que me deve, e não precisa ser impostos, eu não estou falando só de governo, tá, gente? Porque aí, assim, que nem ele fala no vídeo, se Roma está usando esse dinheiro para construir estradas, né, que seria isso, o governo está aí fazendo coisas para nós em benfeitoria, está fazendo ou não, não cabe a nós, né? Nós temos as nossas obrigações e temos que fazer. Se a gente não paga, alguém vai estar com a minha parte e vai ser prejudicado, né, financeiramente. Um exemplo, meu filho mora com mais 2 rapazes fazendo faculdade. Se um deles não paga a parte dele para pagar as despesas do apartamento, eles vão ter que rachar em 2. Então, quer dizer, vai prejudicar financeiramente. Então, a gente tem que prestar atenção até nas coisas que é de Deus e que é o que ele fala, dai a César o que é de César. O que tem que ser, e não tem como fugir daquilo, né? Eu coloquei ali um professor ali, porque a gente está vivendo numa sociedade que os valores estão todos inversos, né? E eu não podia se estender aqui os nossos exemplos. Mas assim, antigamente, se eu falasse para o meu pai, nossa, pai, a professora me chamou a atenção, a primeira pergunta que ele me fez quando eu reclamei, o que você fez de errado? Não era questionado a professora, era questionado o que é que eu estava fazendo, aonde eu estava, por que eu tinha feito aquilo que eu levei bronca. Então, assim, hoje, se a professora, a diretora chama os pais na frente da criança ainda vai contra o professor e o diretor achando que aquilo é uma situação normal. Né? Eu estou vendo alguns professores balançando a cabecinha aqui, que é uma realidade que nós estamos vivenciando, né?
Então, assim, perdeu totalmente os valores. Coisas da matéria, coisas que Jesus ensinou. O que é de César é de César. O que é da matéria, nós temos que obedecer e seguir as regras e seguir as normas, porque senão vira bagunça. Ele mesmo falou, eu não vim destruir as leis que Moisés colocou, que estava lá já. Eu vim cumpri-las, eu vim dar sequência a elas, mas de forma amorosa. E o equilíbrio fala disso daí, né? O que eu tenho com relação à minha responsabilidade dentro do governo, é a minha legalidade, eu tenho que estar legal com tudo isso. O que eu tenho que estar em harmonia na minha família, com os meus afetos, eu tenho que estar em harmonia com eles. O que eu tenho que estar em harmonia com a minha parte espiritual, que é a busca incessante pela reforma íntima, a gente tem que correr atrás dela, é o equilíbrio. Na minha parte moral, na minha parte intelectual, né, que eu tenho que estar lá entre a razão e o coração, é tudo muito equilibrado. É isso que ele espera de nós. E dar a Deus o que é de Deus, o que significa, né? Cumprir as leis divinas de amor, de justiça e de caridade, que nos leva ao aprimoramento moral e espiritual. Aí eu coloquei um monte de questionamento aí, né? Como anda a nossa relação com Deus? Como está a nossa conversa com Ele? Como está o meu contato íntimo? Como são as coisas de Deus para mim? E como é o meu olhar, né, para o próximo com relação à extensão de tudo isso? Será que eu vejo o meu próximo como uma extensão de mim mesmo? Quando a gente percebe tudo isso, quando a gente faz todos esses questionamentos, a gente começa a refletir que às vezes a gente falha, né? Que Deus, Ele quer só que a gente tire um tempinho, um pouco para Ele. A gente não tira os nossos tempos de trabalho, fica 8 horas trabalhando, porque e Ele quer que a gente trabalhe, e quer que a gente tenha uma qualidade de vida, e quer que a gente tenha um bom carro, uma boa casa, que a gente viaje. Ele não proíbe nada disso. Deus não está proibindo, Jesus não proíbe nada. Ele quer sim que a gente trabalhe muito e tenha tudo isso que a gente conseguiu, porque nós somos criados para ser felizes. E ponto. Mas será que a mesma disposição que eu me dedico às coisas da matéria, eu me dedico às coisas de Deus? Eu dou a Deus exatamente o quanto eu dou a César? O quanto eu me dedico às coisas materiais? O quanto eu me entrego às coisas do mundo? Tudo bem que as coisas do mundo chamam muito forte aos nossos ouvidos, né? É quase que um ataque a nós durante todos os dias, todas as horas, porque é assim mesmo, né? A gente vivencia isso aqui, nós estamos na matéria. Então as coisas materiais falam mais forte mesmo para nós. Mas e quanto ao tempo que a gente tem que dedicar a ele, né? E quando a gente vem na casa espírita, quando a gente vai a alguma igreja, não importa aonde a gente vá, ele só quer essa ligação com ele, ele só quer esse bate-papo. Jesus, Deus, ele quer que a gente esteja em contato com ele. Aonde, para ele não importa, né? Então, se eu vou numa igreja, se eu vou numa igreja de crente, se eu fico na minha casa, se eu não vou a lugar nenhum, mas a minha conversa com ele é uma conversa muito íntima e muito profunda e muito sincera, e eu me entrego aos ensinamentos dele, que é amar o meu próximo. Para ele já tá bom, né? Às vezes a pessoa vai muito à igreja ou vai no centro todos os dias e não faz exatamente, não põe em prática realmente o que ele ensinou. Fica mais ou menos vago, né, os ensinamentos dele, entendeu? E aí quando eu venho à casa espírita, que eu venho em busca, à procura de alguma coisa, eu não quero ter o meu vizinho como exemplo, aquele que faz o gato lá na eletricidade. Eu quero ter Jesus como exemplo, que é o nosso guia e é o nosso mestre. É ele que a gente vem procurar, né? E aí ele fala de um amor básico, do princípio básico do amor, que é entregar cada um o seu devido valor. Entregar as coisas que é da matéria.
Dar o valor que tem que dar nas horas certas e dar a Deus o valor que tem que dar nas horas certas. E aí a gente fica perguntando qual o efeito desse equilíbrio todo, né? Simone, mas o que acontece quando você equilibra? Vai acabar com o egoísmo, que é o orgulho, a vaidade, né? A falta de empatia. O melhoramento moral da humanidade vai melhorar, consequentemente o espiritual vai melhorar. E as extinções das misérias, porque vai chegar um momento que a gente não vai mais dividir com o outro aquilo que nos sobra. Nós vamos dividir com o outro aquilo que é importante para o outro também viver de forma adequada, viver com qualidade de vida. Porque hoje a gente só dá aquilo que a gente não quer mais. A gente não faz divisão, né? Então, assim, isso faz a diferença nessa disciplina que Deus, nesse equilíbrio. E uma felicidade muito duradoura, né? Entre nós aqui, se estendendo para a vida espiritual. Nós vamos colocar um outro videozinho que eu achei muito rico de detalhes, falando dessa parte, quando Marta e Maria estão lá, elas estão na casa, recebendo os discípulos, e eles, na casa de Lázaro, recebendo os discípulos, e Jesus está explicando, está pregando para eles. E aí acontece uma situação que ele explica muito bem isso, o que é dar a Deus, o que é de Deus. E aí o Tiago vai pôr para nós, porque assim, mesmo que eu fale, não tem a riqueza da fala, não tem a riqueza da imagem, né, que a gente consegue visualizar, tá bom? Não, tá no slide. Porque essa fala de Marta, ela vem contextualizar a forma com que a gente vê as coisas da espiritualidade, né? Os ensinamentos de Jesus, o quanto a gente valoriza os momentos de estar aqui na casa espírita, ou do momento de estar numa igreja, ou de momento de estar, né? Jesus fala lá, se recluse, entre no seu quarto e fale com Deus, né? Então, assim, não importa onde você esteja. O importante é aproveitar o momento de ensinamento. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro. Ou está com inveja da minha generosidade. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Não, vamos com calma. Quem trabalhou agora recebeu o pedágio integral, ou seja, 12 vezes mais do que isso era devido. Parece que o dono do vinhedo estava sendo enganado. O reino dos céus é injusto. Eu entendi. Eu fico feliz em ser útil. Pelos olhos terrenos, suponho que pareça injusto, mas eu não disse o reino deste mundo. Eu disse dos céus. É um cálculo diferente, onde as pessoas não são medidas pelo que merecem. Obrigado. Isso parece delicioso. Teria ficado melhor se eu não tivesse feito tudo sozinha. Melhor? Sim, melhor. Mas condizente com um momento tão importante quanto o senhor. Parece que não percebeu que a minha irmã me deixou sozinha com o serviço. Desde o momento que chegou, ela não fez nada para te servir. Ela ignorou completamente tudo que eu tenho feito para deixar vocês confortáveis. E ficou claro que ela não viu o quanto estou trabalhando sozinha. A única coisa que poderia mudar é se o senhor disser para ela me ajudar. Marta, por favor, vem se sentar aqui comigo. Como eu posso me sentar? Só metade dos seguidores foram servidos. Podemos discutir isso mais tarde. Me desculpa. Eu sei, mas eu quero que os outros ouçam isso. Não tem nada para se envergonhar. Você fez uma coisa maravilhosa. Você
gananciosa e inquieta com muitas coisas. E não é à toa. A hospitalidade sempre vai ser importante. E eu sou grato pelo que você fez. É o que o senhor merece. E mais. Você tem boa intenção. Isso é importante. Mas apenas uma coisa é imprescindível. A melhor maneira de me servir é prestar muita atenção às minhas palavras. Essa é a prioridade. Foi isso que a sua irmã escolheu. É uma boa parte. E esta não lhe será tirada. Tira. Sua comida, os pratos, eles são maravilhosos. Mas eles vão passar, como o resto deste mundo. As minhas palavras jamais passarão. A Maria escolheu se banquetear com uma coisa de valor eterno. Quero que todos ouçam claramente. Não repreendam a Maria. Os atos de serviço são lindos. A ação é boa. Você está fazendo o que achava que era esperado de você. E o que você faz é valioso. E a Maria até podia ter ajudado. Mas escute. Eu não quero que se distraia da chance que você tem de estar aqui comigo. E com os amigos que eu trouxe. Eu estou convidando vocês para uma coisa melhor. Sentar-se aos meus pés. Ouvir atentamente as minhas palavras. E devorá-las como uma refeição mais nutritiva do que comida de verdade. Dito isso, eu não quero desperdiçar a comida incrível da Marta. Então, se todos aprenderam a lição, vamos todos agradecer e comer. Um fofo, né? Um querido. Ensina de uma forma muito pedagógica tudo que a gente tem que ensinar de forma muito amorosa. E aí ele vem mostrar aí, né, o valor que Maria estava lá escutando ele, né, aos pés. Claro, ele valorizou Marta fazendo tudo aquilo que a gente tem que fazer, né? As coisas precisam ser colocadas, senão também as coisas aqui da terra, tudo vira bagunça, né? Perde a disciplina, perde, e não é isso que ele quer. Cada coisa no seu tempo, né? E ele vem mostrar isso. Se a gente fizer as coisas da forma como ele recomenda, né? Dar os devidos valores nas horas certas, a gente vai viver de forma muito equilibrada, né? E vai dar o valor, a hora que a gente está aqui, vamos prestar atenção, vamos nos envolver, vamos nos banquetear, a fala dele, né? Com os ensinamentos de Deus e de Jesus e nos alimentar de tudo isso. Lá fora é outra situação. A comparação é quanto disso nós estamos fazendo equilibradamente, o quanto eu me dedico às coisas do mundo, enquanto eu me dedico às coisas de Deus, né? Isso é uma reflexão que talvez a gente possa, às vezes, dar uma equilibrada para a balança não ficar muito aí pendendo de um lado só, né? E para terminar, Fénelon fala assim para a gente: amados irmãos, aproveitai dessas lições, é difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Amai-vos e verás a terra transformada num paraíso terrestre. Seria muito bom, né, se a gente conseguisse equilibrar tudo como ele ensina, como ele nos deixou, né? A gente está caminhando para isso. Acho que só da gente estar reunidos num local e estar sempre estudando, a gente já está seguindo uma boa parte dos seus ensinamentos. Isso prova que nós estamos no caminho certo. Mas tirar mais um pouco e valorizar as coisas de Deus, talvez seria um equilíbrio maior aí para nós. Aí fica a nossa reflexão para a noite, tá bom?